Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um sermão em Provérbios. Nós temos estudado o livro de Provérbios, né? Hoje nós vamos para o capítulo de número 11, né? Mas antes de falar sobre Provérbios, eu gostaria de fazer um convite muito especial, é um lembrete, né? Não deixe de se inscrever no meu canal, ok? Muito importante que você se inscreva no meu canal do YouTube, tá? Porque você vai receber as notificações já no seu celular, no seu computador, e você vai me ajudar a divulgar a palavra de Deus, ok? Então, quanto mais pessoas, mais a palavra de Deus é levada à frente, tá bom? Então, se você está assistindo no YouTube, é só você vir aqui embaixo, tá bom? Onde tem uma caixinha vermelha escrito inscreva-se. Se você está em outro aplicativo, você pode procurar no YouTube. O meu canal é PR Rodrigo Patente Alves, tá bom? Tendo dito isto, vamos começar o nosso estudo de Provérbios 11. Abra sua Bíblia comigo, se você tem uma Bíblia, que eu vou fazer a leitura. Diz assim, a palavra de Deus: O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Quero convidar você a fechar os teus olhos para fazermos uma oração. Querido Deus, obrigado por essa leitura. Meu pedido ao Senhor, Pai, é que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra, que ela possa trazer instrução, possa trazer entendimento, sabedoria, discernimento espiritual, que possa rasgar a nossa alma, Deus, que possa mexer com a nossa vida, Pai, a tua palavra nesse dia. Amém.
Então, meus queridos, eu disse para vocês no nosso último estudo de Provérbios, né, que foi o capítulo 10, que a partir do capítulo 10 até o capítulo 22, nós temos temas diversos, temas misturados em todos estes capítulos, né? O que vai prevalecer é o estilo literário, do paralelismo. Você vê que cada versículo normalmente é contido de duas frases. Uma frase em cima e a outra frase embaixo, que ela vem contrastar com a primeira frase ou vem apoiar a primeira frase. Tá? Eu disse para vocês que dos capítulos 10 a 15, normalmente o paralelismo aqui é um paralelismo antitético, comparativo. Né? A frase de baixo, normalmente ela vai divergir da frase de cima, ela vai trazer uma verdade diferente, né? Oposta à frase de cima. Ok? Então nós temos aqui no capítulo 11, de uma maneira geral, a supremacia dos justos, né, ou da vida justa, sobre a vida perversa. Tá? Então nossa primeira divisão, eu chamei de Deus ama a justiça e odeia a perversidade. Olha comigo o verso de número 1. Né? O verso de número 1 diz, o verso número 1 diz, o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. A Bíblia fala que Deus ama a justiça. Deus ama o homem que é justo, que vive com justiça, né? E, no entanto, ele odeia o homem que é injusto, o homem que é corrupto, não é? A gente está falando aqui, esse versículo ele trata da desonestidade, ele trata da corrupção, né? Ele trata do engano, né? Lembra dos comerciantes que roubavam ao pesar as mercadorias, né? Colocavam um peso na balança para que a mercadoria ficasse mais pesada quando ele estava vendendo alguma coisa, né? Não trata apenas de roubo no sentido de comércio, né? O engano, a desonestidade que Deus odeia, que Deus detesta, pode também ser observada na vida comum, né? Na vida social, nas relações humanas, né? Muitas vezes nós lidamos com dois pesos e duas medidas, né? Tratamos uma pessoa de um jeito e outra pessoa de outro jeito, com outro padrão. Tratamos uma pessoa com misericórdia e outra com excesso de dureza, não é? Então, Deus odeia, diz aí o verso número 1, balanças desonestas. Deus detesta a desonestidade, Deus detesta o engano, a perversidade. Mas Deus ama a justiça, Deus ama a retidão. O homem justo, o homem que é reto em seus caminhos, Deus ama. O verso de número 20, ele vai apoiar essa ideia. Você observa comigo? Lá diz assim: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Deus detesta, né, os perversos de coração, naqueles que têm um coração torcido, que não tem um coração reto, que não tem um coração justo, que não tem um coração direito diante de Deus. Então o Senhor abomina, o Senhor detesta, o Senhor odeia essas pessoas. Olha, a Bíblia é forte, a Bíblia fala que Deus ama e que Deus odeia. Odeia o pecado e odeia os perversos, diz aí, né? Os perversos de coração, né? No entanto, os íntegros, os retos, os corretos, aqueles que buscam fazer o bem, são o seu prazer, são o seu deleite, são a sua alegria, não é? Então, meus queridos, que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa perversa de coração, uma pessoa com um coração torto, um coração torcido diante de Deus, né? Ou um coração direito, um coração reto, um coração que busca fazer a vontade de Deus, né? Você é uma pessoa que engana os outros, que quer tirar vantagem dos outros, né? Seja na relação comercial, seja na relação pessoal, né? Familiar, seja na igreja, seja na escola, você quer tirar proveito de outras pessoas, ou você trata os outros com a devida justiça, com o devido respeito, com a devida retidão, né? Lembra disso? Quando você sentia vontade de cometer uma injustiça, cometer um engano, lembra que Deus detesta, né, esse tipo de pessoa, esse tipo de atitude.
e que Deus tem o seu prazer naqueles que são retos. Busque a retidão para a sua vida, busque fazer as coisas corretas, as coisas que agradam a Deus, ok? Nosso segundo bloco, chamei de a humildade é melhor do que a soberba, é o versículo de número 2, né? O versículo de número 2 diz, quando vem a soberba, a desgraça não tarda. A humildade é melhor do que a soberba, né? A palavra de Deus ensina isso. A soberba é o que? Orgulho, é uma vida orgulhosa, né? E a humildade é o oposto, é o contraste disso. Então, uma vida de humildade é abençoada, diz a palavra de Deus. Mas, com os humildes, o final do versículo diz, está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Então, a humildade é melhor do que a soberba. Uma vida de humildade diante do Senhor é muito melhor do que uma vida de orgulho, de ostentação. A soberba traz desonra, leva à desgraça, à destruição, à ruína, não é? Agora, uma vida de humildade é abençoada por Deus. Uma vida de alguém que sabe ouvir, mesmo quando dizem algo que não é verdade sobre ele, mas ele sabe ouvir, sabe reagir de forma humilde, né, se posicionar com educação, é muito melhor diante do Senhor, não é? Como é seu coração? Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa que exala soberba? Uma pessoa presunçosa que se acha melhor do que outros? Né? Ou você é uma pessoa que sabe que é pecador, que está no caminho do aperfeiçoamento, da santificação e tem buscado, pela graça de Deus, crescer dia a dia diante do Senhor? Ou você se compara com outras pessoas, com outros irmãos, ou mesmo com outros não irmãos, né, se achando melhor, mais santo, mais justo, mais digno diante de Deus? Qual a sua postura? Né? Aqui a gente viu com clareza, né, de que quando vem a soberba, a desgraça não tarda, a ruína segue, né? A ruína segue a soberba. Então, presta bastante atenção. Se você é uma pessoa orgulhosa, você está prestes a cair. Você está prestes a ser arruinado. Né? Seja humilde, busque a humildade diante do Senhor. Ok? Terceiro bloco, a gente tem as consequências de uma vida justa são melhores do que de uma vida perversa. Esse é o maior bloco, né, nesse capítulo. Nós temos nos versos 3 a 9 essa ideia, né, que as consequências de uma vida justa são melhores do que de uma vida perversa. O verso 3 diz que a vida justa traz direção. Diz aí, a integridade dos retos os guia. Uma vida de retidão, de justiça, traz direção. Você sabe para onde vai, né? Porque você anda de acordo com padrões pré-estabelecidos, padrões de Deus. Então você sabe o caminho. Uma vida justa traz direção, traz orientação. O versículo 4 diz que uma vida de justiça livra da morte. As riquezas não servem para nada no dia da ira. Aliás, voltando ainda no verso 3, há um contraste, né? A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Né? Uma vida de falsidade leva à destruição, leva à ruína. Né? Uma vida de falsidade. Né? Então, uma vida de retidão, né? Ela traz direção. Uma vida de falsidade traz perdição, destruição. Ok? O verso 4 diz que as riquezas não servem para nada no dia da ira. De que serve sua conta no banco no dia da sua morte? Você não vai levar nada. De que serve o dinheiro que você economizou e deixou de usar para a glória de Deus? Se é o seu caso, né? No dia da sua morte não vai te servir para nada. Né? Mas aqui diz a palavra de Deus. Mas a justiça livra da morte. A justiça livra da morte. Uma vida justa livra da morte. O versículo 6 vai reforçar essa ideia. A justiça dos retos os livrará. E o contraste é feito com o versículo 4. As riquezas não servem para nada no dia da ira. Né? Assim como diz no capítulo 10, verso 2, diz, os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada. Nós vimos isso no último estudo. Né? Os tesouros adquiridos de forma perversa não trazem honra e glória a Deus.
não traz edificação para a sua vida. Verso de número 5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho. Olha só, uma vida de justiça, ela não só traz direção, né? Mas uma vida de justiça dirige os nossos passos continuamente. Nós não somente voltamos para o caminho certo, mas permanecemos nesse caminho certo. Em contraste com isso, diz o final do verso 5, mas o ímpio cai pela sua impiedade. Uma vida de impiedade derruba as pessoas, abate o caráter, abate a vida dessas pessoas. O verso número 8, o verso número 6, a justiça dos retos os livrará, mas os fiéis serão apanhados mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição, não é? Então, o infiel, ele será apanhado. O homem perverso, aquele que é ambicioso, ele cairá no seu próprio desejo, ele se enrolará na sua própria cobiça. O versículo 7, quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. A vida do ímpio é o aqui e o agora. O ímpio vive apenas para o hoje. Quando ele morre, acabam seus planos, acaba a sua esperança. Então a vida do justo é muito melhor do que a vida do ímpio, do perverso. Os versos de número 8 e 9 dizem: o justo é libertado da angústia. O justo é libertado da angústia. Então, uma vida de justiça te livra da angústia, da tribulação, das dificuldades, não é? Mas o ímpio a recebe em lugar dele. O homem perverso, ao invés de ser libertado da angústia, ele recebe a angústia que deveria vir sobre o homem justo. Ele sofre a angústia do justo. E o verso 9, o ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, a vida de justiça traz liberdade e através do conhecimento de Deus, do conhecimento da vontade de Deus, através da sabedoria de Deus. Lá em João 8, o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Trazendo para as nossas vidas, meus queridos, o conhecimento de Deus e do Evangelho de Deus. Ele traz liberdade espiritual para a vida de todo aquele que nele crê. O Senhor Jesus ensinou: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o conhecimento de Deus vem pela palavra de Deus, não é? E conhecendo a palavra e se entregando ao Senhor, você é salvo dos seus pecados, você é liberto, né? Voltando aqui então para Provérbios, ele diz que a vida do justo traz liberdade pelo conhecimento, né? Então você pode também desfrutar da liberdade em Cristo, né? Você pode deixar de ser escravo, que a Bíblia diz que todos são escravos, escravos do pecado. Todos estão debaixo do pecado, tanto o judeu como o grego, todos eles estão sujeitos a uma vida de pecado. Mas a Bíblia fala que se crermos em Cristo, Ele nos liberta do pecado e nos transforma em seus filhos amados. Ok? As consequências de uma vida justa e de uma vida reta são melhores do que de uma vida perversa. Eu quero lembrar de dois exemplos bíblicos: a vida de José, né, do Egito, e a vida de Daniel, na Babilônia. José foi um homem justo, foi um homem digno, um homem reto, um homem que teve oportunidades de viver no pecado, de desfrutar de oportunidades da sensualidade, de desfrutar do roubo, né? De desfrutar dos bens do seu patrão, mas ele foi digno, ele foi reto, ele foi um administrador fiel para quem ele trabalhou, né? De quem ele serviu. Ele foi fiel, ele foi justo, ele foi íntegro e Deus o abençoou. Deus o abençoou na sua obediência, na sua retidão. Daniel, não somente Daniel, mas os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles também foram fiéis, eles também foram justos e íntegros. Lembra lá em Daniel capítulo 3, não é? Quando o rei Nabucodonosor ameaçou lançar os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente, não é? Eles não negaram o nome do Senhor, né? Eles não negaram servir ao Senhor, mas eles disseram para o rei, né,
que eles poderiam morrer aquele dia, mas eles não iam adorar outros deuses. Eles foram retos, eles foram fiéis, né? E Deus os abençoou, né? O próprio Daniel, né, que foi lançado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus, por sua retidão. Deus o abençoou. E tanto os acusadores de Daniel quanto os acusadores dos seus amigos, eles foram lançados na fornalha posteriormente, né? E aqueles que acusaram Daniel de cometer um crime, eles foram lançados na cova dos leões, eles sofreram o castigo, a penalidade do justo, não é? Ele diz no versículo 18, o ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira, né? O que vive uma vida justa, o que vive da justiça, terá galardão, terá uma recompensa verdadeira, terá uma bênção de Deus reservada para si, né? O verso 19 diz, tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Uma vida de retidão leva à vida, uma vida de perversidade conduz à morte. Uma vida de maldade conduz à morte. Olha comigo o capítulo 10, o verso 27, que diz, o temor do Senhor prolonga a vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Isso é uma consequência natural. Se você se envolve em impiedade, em maldade, o risco de você morrer, de você sofrer é muito maior, não é? Do que o risco de alguém que vive uma vida reta, que vive uma vida justa. E prosseguindo no verso 21, nós temos o seguinte versículo. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração do justo será poupada. É evidente, é claro, cristalino, seja aqui nesse mundo ou no mundo por vir, Deus há de fazer justiça, Deus há de punir os ímpios, os perversos. 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira, né? O que os justos esperam, isso eles alcançam, é o que a Bíblia diz, né? E o que aguarda o ímpio? O juízo, o julgamento, a ira de Deus. É isso que aguarda o ímpio, como a gente já viu lá em 10, 24 também, né? Lá diz assim, aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém, e o que os justos desejam, Deus lhe concede. Então, as consequências de uma vida reta são muito melhores do que as consequências de uma vida perversa, de uma vida ímpia. O nosso quarto bloco vai tratar da influência de uma vida justa e sábia na sociedade, ok? Eu quero ver com vocês os versos de número 10 e 11, que dizem assim, a cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Veja bem, meus queridos, a sociedade se alegra com governantes justos. Por quê? Porque o povo é beneficiado quando há governantes justos. Então eles se alegram quando são beneficiados, não é? E o final do verso 10 diz, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. A sociedade festeja muito mais, não é? Quando governantes ímpios ou quando governos ímpios são destituídos ou quando eles acabam, não é? Porque acaba o seu sofrimento, pelo menos a princípio, não é? Até que venha outro, não é? A gente tem experimentado isso, né? Tanto na sociedade moderna, não é? O verso 11 diz, pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. A boca dos seus governantes, ela pode ser uma fonte de bênção ou de maldição, né? Ela pode ser um instrumento de bênção no sentido de rogar a Deus as bênçãos dele para essa nação, para os seus governados. Ou pode simplesmente, né, através daquilo que ele faz, da maneira como ele conduz o seu governo, o seu povo, ele pode trazer maldição para ele e para todos os seus governados. O verso de número 14, ele diz, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Meus queridos, como é importante a presença de pessoas sábias. Um homem que é sábio e que lidera, que é responsável por outras pessoas, que está
na liderança de um projeto, de uma cidade, de uma organização, de um país. O homem que é verdadeiramente sábio, ele se cerca de pessoas sábias, ele se cerca de conselheiros sábios. Isso é importante, isso é fundamental, né? Como diz aqui a palavra de Deus, verso 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança, há confiança, né? Há prosperidade, há sucesso. Né? Quando há conselheiros, na multidão de conselheiros. Prosseguindo para o verso de número 30. Diz assim a palavra de Deus: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. O justo é uma pessoa frutífera. Ele é árvore de vida, ele traz bênção onde ele está. Ele leva as bênçãos do Senhor para onde ele vai. Ele leva as bênçãos do Senhor para outras pessoas. Eu também me lembrei de José. Eu também me lembrei de Jacó. A Bíblia fala que Deus abençoa Labão, né? Por causa de Jacó. Labão prosperou por causa de Jacó. Onde estava o servo de Deus, havia bênção. Isso também aconteceu na vida de José. Eu pergunto para você, você é bênção onde você vai, onde você está? Você transborda as bênçãos de Deus dentro da sua casa, com seus familiares que talvez não conhecem a Cristo? Você é uma influência abençoadora, né, como uma mãe diante dos filhos incrédulos, ou como um filho diante de pais incrédulos? Você é uma bênção no seu lar, você é uma bênção na sua escola, como um estudante justo, íntegro, reto, que glorifica a Deus com a maneira que você conduz seus estudos. Você é uma pessoa que abençoa o seu trabalho, o seu patrão é contente com você porque você trabalha de maneira justa e íntegra, ou você é preguiçoso, você enrola serviço, você chega atrasado, você sai mais cedo, você falta sem justificativa. Você é uma bênção de Deus. Deus te chamou para ser uma bênção. Então, dando continuidade no quinto bloco, né, uma vida justa e sábia usa melhor a sua língua do que uma vida perversa. Uma vida justa e sábia usa melhor a sua língua do que uma vida perversa. Olha comigo o verso 12. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Se você não tem nada para falar de bom de alguém, fique calado. É isso que a Bíblia ensina. Se você não tem nada que possa falar que seja de bom a respeito de uma pessoa, não fale nada. Não fale mal dela. O verso número 13. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. O mexeriqueiro, aquela pessoa que futrica, né? Até encontrar alguma coisa. Ele revela segredos, ele é fofoqueiro, não é? Mas o fiel de espírito, a pessoa confiável, guarda confidências, guarda segredos. E aqui ele não está falando de segredos, coisas erradas, né? Coisas ocultas que devem ser reveladas. Ele está falando de confidências, de coisas que são ditas a você, né? Então, vamos para o bloco número 6. A vida sábia foge de ser um fiador, verso número 15. A gente já tratou disso no capítulo 6, né? Nos versos 1 a 5. Aqui no capítulo 11, o verso 15 diz: quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. O homem sábio, ele foge de ser fiador. Ele corre disso, né? E ele está seguro. À medida que você foge dessa escolha, dessa decisão, ok? Agora, quem toma essa decisão de ser um fiador de alguém, diz a palavra de Deus, acaba tendo um problema. O próximo bloco, de número 7, nós vamos ver os resultados de uma vida bondosa. Você é uma pessoa bondosa? Você é uma pessoa que pratica o bem ao próximo? Diz aí o versículo 16, a mulher bondosa alcança honra. A mulher bondosa alcança honra. Os poderosos adquirem riqueza. Veja bem, o que é melhor? A honra, o respeito ou as riquezas? Não é? A mulher bondosa ou graciosa, ela adquire esse respeito.
A Bíblia fala de Abigail, uma mulher bondosa, uma mulher graciosa, não é? Uma mulher sábia, uma mulher que foi até Davi com sabedoria e com bondade, não é? E ela adquiriu respeito, ela adquiriu honra. No entanto, os poderosos, a Bíblia pode, às vezes traduz essa palavra como cruéis ou violentos, eles adquirem apenas riquezas, adquirem apenas coisas passageiras, ilusórias, não é? O verso 17 vai dizer: o homem bondoso faz o bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Então, o homem que é bom, ele recebe as consequências de seus atos, ele recebe o bem em troca, não é? No entanto, o homem que é cruel, que é ímpio, ele acaba se ferindo, ele acaba se machucando, se destruindo com as suas maldades, porque a sua maldade muitas vezes volta para ele. O resultado de uma vida bondosa é muito melhor do que uma vida ímpia. Ainda, o verso de número 27, sobre esse mesmo tema: quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Né? Segue a mesma linha de pensamento. Quem procura o bem, quem é bondoso, acha favor, acha respeito. Agora, quem é maldoso acaba achando mais maldades. Esse é o resultado de uma vida maldosa, de uma vida ímpia. O bloco agora de número 8. A vida bela, mas sem sabedoria. Isso é muito interessante. O verso número 22 vai dizer: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Uma mulher bonita, contudo sem discrição. Uma mulher tola, né? O que se compara com essa mulher bonita, porém tola, insensata, sem sabedoria? Essa mulher é comparada com um porco com joias de ouro no seu focinho. Olha, essas coisas não combinam uma com a outra, né? Joia de ouro em focinho de porco não combina. Assim como uma mulher bonita sendo tola, né? São características incongruentes, incompatíveis, né? Não deviam andar juntas. É isso que a palavra de Deus ensina, não é? Lembrando que o porco era um animal imundo para os judeus, não é? Então, quando ele diz aqui joias de ouro em focinho de porco, de um animal imundo, né? Então, assim, como é repugnante, né? Uma mulher bonita, no entanto tola, insensata, sem juízo, né? Então, que a beleza exterior possa ornar, possa combinar com a beleza interior. Como é você, minha irmã, ou meu irmão, né? Você se preocupa com a sua beleza exterior? Você investe nisso seu tempo, seu dinheiro, seus esforços físicos? Você fica na frente do espelho por minutos, às vezes horas, se preparando, se ajeitando? E você cuida da sua beleza interior da mesma forma? Você cuida do seu caráter? Você cuida da sua relação com Deus? Você cuida de uma vida justa e íntegra? Você procura ser um homem humilde ao invés de ser um homem soberbo, uma mulher soberba? Cuide do seu interior. Que o seu interior possa combinar, possa ser tão bonito quanto o seu exterior, ou mais bonito do que o seu exterior. Ok? O nosso próximo bloco é o bloco de número 9. A vida justa é generosa e a vida perversa é gananciosa. Versos 24 a 26 dizem: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Isso é um paradoxo, não é? Isso é um paradoxo. Os generosos, aqueles que dão cada vez mais, se tornam ricos, se têm cada vez mais para poder contribuir cada vez mais. E aqueles que são gananciosos, que são mesquinhos, diz a palavra de Deus, acabam na pobreza. Acabam na pobreza aqueles que têm muito para si, mas que não repartem, que não doam, que não são generosos. Acabam sem nada. Acabam na pobreza. Verso 25. A pessoa generosa prosperará
E quem dá de beber terá a sua sede saciada. Aqueles que são generosos hão de prosperar, hão de ter cada vez mais. Aqueles, eles serão supridos, revigorados, serão aliviados. Verso número 26. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. O povo amaldiçoa aquele que retém o trigo. O que significa isso? Bom, por que este homem retém o trigo? Ele retém o trigo para aumentar o preço. Quanto mais tempo ele espera, menos trigo tem no mercado. Quanto menos trigo tem no mercado, mais caro fica o preço do trigo e ele ganha mais com isso, né? É o que a gente chama de lei da oferta, né, e da procura. Então, isso acontece até hoje, né? Então, diz o verso 26 que o povo amaldiçoa quem retém o trigo. Então, essa pessoa é uma pessoa gananciosa. A pessoa gananciosa será amaldiçoada pelo povo, né? No entanto, o justo, aquele que põe à venda o que tem, ele será abençoado, diz o restante do versículo. Mas uma bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende, daquele que não prejudica o próximo para se beneficiar, né? Que não retém o trigo, espera aumentar o preço, beneficiar e prejudicar todos os outros. Verso de número 29. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento. O ganancioso, aquele que prejudica a sua família. Né? Diz aí o verso 29, o que perturba a sua casa. Talvez a ideia aqui seja de gastar tudo que tem. Imagina alguém que recebe o seu salário e vai direto para o bar e gasta tudo com bebida alcoólica, né? Todo o pagamento do mês. Então, o que prejudica a sua família, diz aí o versículo, herdará o vento, ficará sem nada, ficará sem dinheiro, ficará sem posses. O que prejudica a sua família herdará o vento, o que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Essa pessoa gananciosa que prejudica a sua família perderá tudo que tem e se tornará servo do homem sábio. O homem insensato é servo do homem sábio, daquele que guarda os seus recursos, que administra bem os seus bens, administra corretamente aquilo que Deus dá. Tem uma frase que eu gostaria de citar, né, dentro do contexto aqui de generosidade, né? Essa frase foi escrita por Jim Elliot. Diz assim: é sábio aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Vou repetir: é sábio aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Você tem usado os seus recursos para a glória de Deus ou simplesmente para o seu bem pessoal? Você tem confiado os seus recursos ao Senhor? Você tem sido generoso com aquilo que Deus te concede? Você entende que tudo que você tem, inclusive você mesmo, pertence a Deus? A sua vida pertence a Deus? Os seus bens pertencem a Deus? São dádivas de Deus a você? Você tem sido generoso com o que Deus te dá? A gente viu aí no verso 24 que aqueles que dão com generosidade têm cada vez mais. Deus tem sido generoso com quem é generoso. Isso é uma verdade bíblica. Eu não estou dizendo que se você dá 100, Deus vai te dar 200 ou 2.000. Eu não estou colocando em números isso aqui. Só estou dizendo que a Bíblia diz que quem é generoso, Deus abençoa. Deus prospera aquele que é generoso. É o que a Bíblia diz aqui. E aqueles que retêm mais do que é justo, acabarão na pobreza. Você tem retido o que é justo, mais do que é justo. Você tem retido o que você deveria partilhar com outros, ou deveria contribuir com a obra do Senhor. É sábio aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Pense sobre isso. Não seja ganancioso, né? Contribua com generosidade. Contribua com alegria. A Bíblia ensina isso.
Contribua com amor. Contribua com aquilo que você tem no seu coração. Não por obrigação ou por necessidade. A Bíblia fala que Deus ama quem contribui com alegria, com amor para Ele, para a sua obra. Deus há de abençoar aqueles que fazem dessa forma. Deus há de suprir as necessidades dessas pessoas. Deus há de fazê-las prosperar, numa medida que elas não vão compreender, né? Não vão entender. Então, meus queridos, nós estamos encerrando o capítulo 11. Hoje nós falamos da supremacia da vida justa sobre a vida perversa. A supremacia da vida sábia sobre a vida ímpia, tola, insensata. Não é? Nós vimos que Deus ama o justo e odeia o perverso. Nós também vimos que a humildade é melhor do que a soberba. Nós observamos que as consequências de uma vida justa são melhores do que as consequências de uma vida perversa. A influência de uma vida justa e santa e sábia na sociedade. A vida justa e sábia usa melhor a sua língua do que a vida perversa. A vida sábia foge de ser um fiador. Os resultados de uma vida bondosa. E também a vida bela, mas sem sabedoria. E a vida justa é generosa e a vida perversa é gananciosa. O meu desejo é que a palavra de Deus possa dar fruto no seu coração. Possa abençoar a sua vida, transformar a sua vida. Né? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado por este momento que tivemos para meditar em sua palavra mais uma vez. Obrigado pelo livro de Provérbios, pelas verdades aqui, lidas, estudadas. Obrigado pelo privilégio, Pai, de conhecer essas verdades. Ajude-nos, Pai, ajude-nos, Senhor, a viver essas verdades. Ajude-nos, Deus, a aplicar essas verdades em nossas vidas. Usa, Pai, o Teu Espírito para transformar as nossas vidas. Fazer de nós pessoas sábias, pessoas justas, Pai. Pessoas generosas, pessoas que sabem o que falar. Pessoas que não fazem, Pai, coisas perversas, coisas indignas. Pessoas que dão honra e glória ao Teu nome, onde quer que vão. Pessoas que são humildes, Pai, não são orgulhosas. Oh, meu Deus, que a Tua boa mão esteja conosco hoje e sempre. Amém. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de assistir esses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela, tá? E outras meditações bíblicas. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.